Olá, estamos de volta com mais um Trevo Podcast. Eu sou o Jackson Freitas e aqui do meu lado o Leonardo Maciel. Olá a todos, prazer e satisfação estar aqui novamente com este trabalho maravilhoso que é apresentar e conversar sobre diversos temas e apresentar pessoas notáveis aqui de Santa Maria, pessoas relevantes e com muita história para contar. E hoje, mais um convidado muito interessante. Pois é, pessoal, hoje a gente trouxe aqui um cientista, né? É um cara muito gente boa, formado mestre, né, em biotecnologia, já fez intercâmbio para os Estados Unidos e vai contar um pouco dessa área que é um pouco desconhecida aqui na nossa cidade, né? Hoje nós conversa com o William. E aí, William, tudo bem? Oi, Jacques, tudo Obrigado bem? por ter Uma vindo, honra viu? estar aqui. Bom dia. Então, William, quer dizer que tu é biotecnólogo ou é biotecnologista? É biotecnologista. Biotecnologista, cara, interessante. Opa, Eu acho que... Essa parte sai. Eu acho que a biotecnologia é um pouco desconhecida aqui em Santa Maria, cara. Tu lembra se tem outras pessoas formadas aqui na cidade, nessa área? Acho que é desconhecida de forma geral, ainda é uma coisa muito nova. Mas tecnicamente eu seria o segundo biotecnologista daqui. O primeiro foi o Maurício, que inclusive ele fez parte da primeira turma de biotecnologia daqui do Pará. Muito interessante. Ele é de Caramba. Santa Maria E também. também de Santa Maria. Ainda tem contato com ele? É um pouco. É, né? Ele atualmente Mas mora em não- Santa Maria, não? Não, ele está morando lá para Fortaleza. Ah, legal. Mas me diz uma coisa, cara. O que é a biotecnologia? Para quem não sabe ou nunca ouviu falar. A biotecnologia é um pouco complicado falar, mas ela é, tipo, segundo a definição da ONU, é como se fosse uso de técnicas ou metodologias que se aproveita de processos biológicos ou um produto biológico, um processo biológico para gerar um produto ou algo, ou melhorar até mesmo um produto através de vias biológicas. Legal. Diferente, né, cara? É. Ou seja, pelo teu conceito, a gente pode considerar que a biotecnologia está inserida em vários setores da sociedade, né? Com certeza, desde a produção de cervejas até Cosméticos, cosméticos muito utilizados. Produção agrícola, né? Sim, as vacinas, né, também? É isso? Vacinas. vacinas. Que nesse contexto da pandemia estão sendo muito importantes, né, para imunizar a população, apesar de algumas críticas, mas as vacinas estão aí e os biotecnólogos eu acho que trabalharam pesado para desde o ano passado tentar fazer uma vacina que imunizasse a população, né? Interessante. Sim. Mas, cara, como foi que tu chegou na biotecnologia? Em que momento tu falou, eu vou fazer isso aqui? Égua, desde a época do ensino médio, eu sentia que eu tinha muita afinidade, tanto com as áreas de exatas quanto as de biológicas. Aí eu queria mesmo uma relação no meio entre essas duas. Aham. Aí sempre quando eu fazia aqueles formulário, questionário que vinha de vestibular, que tinha naquelas bancas de revistas, sempre dava que a minha área seria biotecnologia. Aí cada vez que eu pesquisava, eu tinha mais interesse. Legal, cara. Tu estudou em qual colégio aqui antes da Lá faculdade? no João Gabriel. Sempre estudou lá? Foi. No começo da primeira quarta, lá no Nossa Senhora, na Auxiliadora, e depois foi para o João Gabriel e fiquei até terminar o ensino médio. Fundamental e médio, né? Interessante, cara. E aí, Léo, tem perguntas? Rocha. William, eu queria que tu explicasse um pouquinho o contexto de como é dividida a questão da biotecnologia, quais são as áreas, como ela é dividida, porque, por exemplo, na minha área, geografia, a gente tem várias áreas e com várias abordagens, então, geografia física, humana, como a biotecnologia se divide? É porque realmente a biotecnologia, pelo próprio conceito, já dá para entender que ela é uma área muito ampla. Muito. Tipo, o uso de vias biológicas, processo biológico é uma coisa assim muito grande. Então, para facilitar, tem uma convenção. Foi definido praticamente em dividir a biotecnologia em cores.
para tentar dividir essa biotecnologia, a parte marinha, essa aqui é a parte agrícola. Aí foi feito essa divisão de cores, onde azul seria marinha, nós temos a biotecnologia verde, que é a de desenvolvimento de produtos para Agrícola, né? agrícolas, e temos a amarela também, que é a biotecnologia dos alimentos, e isso é um arco-íris de cor. Vai Na de pesquisa branco. que eu fiz, pelo menos no artigo que eu dei uma olhada rápida, ele falou em 11 cores, que seria a amarela, né, para alimentos, Isso. a vermelha para saúde humana, vacinas, essa área, a verde agrícola, como citou aí, a branca seria da área industrial, Isso. a cinza ambiental, a azul marinha, e daí já engloba diversas outras áreas também, né? A marrom seria tipo desertos, né? Isso, as áreas desertificadas. Isso. Aí a dourada, bioinformática, é a que tu mais se identifica, essa. É a área que eu estou atuando no momento. A preta, que é muito polêmica, acho que é a que eu mais interessei, que é o bioterrorismo. Medo de ti. A roxa, que é tipo como se fosse uma parte ética, Isso. né? Uhum. E a laranja, que é educacional, a parte de ensino, né? Uhum. Cara, eu achei muito curioso essas áreas de abrangência da biotecnologia. Mas, para quem estuda, qual foi as que tu mais se identificou, que tu mais gostou? Eu acho que a questão de área depende muito da faculdade e do corpo docente, que é mais especializado. Na UFPA, eu vejo, pelo menos deu a entender que é um pouco mais especializado tanto na parte agrícola, da biotecnologia da UFPA, e quanto na parte de saúde. Mas, tipo, isso não quer dizer que não tenha várias outras áreas, assim como tem a gente que trabalha com desenvolvimento de biocombustíveis, na biotecnologia, na área de cosméticos. O que tu pensar, tem gente da área de biotec trabalhando nessas áreas. Aqui mesmo no Pará. Tem muita gente boa por aqui. Tem muito aqui na região, existem muitas empresas que trabalham com a questão do Dendê, né, para fazer biocombustível. Isso. Inclusive, tem um grupo, professor que realmente trabalha nessa parte. De atender e outros derivados, outras plantas para desenvolvimento de biocombustíveis. Biocombustível que já é uma tentativa de substituição do combustível fóssil, né? Uhum, Então, é uma coisa mais verde, mais clean, né? uhum, Tentativa de trazer, tentar reduzir por causa da questão ambiental também, da aquecimento global e outros temas mais abrangentes, tentar de usar técnicas, é algo muito interessante, cara. Usar biotecnologia para fazer algo mais limpo, né? Uma energia mais limpa. com certeza. Ainda mais com a questão do aquecimento global, uma ótima coisa a gente tentar diminuir essa emissão de carbono e até mesmo tirar proveito de alguma coisa que já existe para continuar mantendo o nosso meio de vida da humanidade. Inclusive, do biocombustíveis, outra área que o pessoal usa muito é cianobactérias, os de algas, tipo, que vivem no mar, na água, que é muito mais fácil crescer para desenvolvimento de biocombustíveis, também uma outra área que tá sendo Legal, usada. cara. Interessante, ó. Olhando aqui para a biotecnologia vermelha, né, que é a saúde humana. Uhum. Estamos vivendo um cenário de pandemia, né, onde a gente tem um problema com a aceitação da vacina, por exemplo. Como ocorre um processo de vacina, né, de produzir uma vacina? A vacina, ela é basicamente uma forma de ensinar o nosso sistema imune a reconhecer um patógeno, tipo alguma coisa estranha no nosso corpo, que no caso seria o vírus da Covid ou qualquer outro vírus. Então, no caso, não é a vacina que te dá a proteção, ela ensina o teu corpo a se proteger, seria isso? Uhum. Legal, cara. Onde a gente tem uma parte de um vírus e joga um vírus quebrado, assim, tipo... Controlado, né? Um vírus que não vai agir contra o corpo da pessoa. Uhum. Tipo, é só tipo, como se fosse um braço, uma perna, tipo, partes que ele sozinho não consegue infectar o corpo. Mas o sistema imune da gente reconhece
como algo estranho e tentar aprender e para a próxima vez que um vírus realmente for atacar a gente, poder já vai identificar porque teve esse reconhecimento prévio. Então ele já vai ter uma defender. proteção, né? Isso. Já sabe o caminho que ele vai. Outra coisa, eu queria que tu explicasse um pouquinho, William, como foi, assim, até que ano você ficou por aqui, pelo Pará? Em que ano você concluiu a sua graduação e você alcançou outros patamares? Por exemplo, você fez intercâmbio nos Estados Unidos, é uma coisa que eu acho que todo estudante de ensino superior sonha em fazer intercâmbio, tudo. Como foi esse processo para ti? Como foi a tua adaptação lá? E conta um pouquinho das tuas experiências lá, cara, porque, tipo, é uma coisa imensurável, assim. Acho que grande parte das pessoas que estudam, principalmente em universidades públicas, não tem essa oportunidade. Então, fala assim para as pessoas, como foi a tua adaptação lá e um pouquinho das tuas experiências, cara, que é muito interessante, cara. Foi uma experiência muito boa mesmo, na época, que eu acho que, se não me engano, foi em 2015 para 2016 que eu fui para lá. Uhum. Que, inclusive, foi parte do programa Ciências Sem Fronteiras. Aí eu tive a oportunidade de poder ir para Boston, e lá em Boston a gente pôde aprender biotecnologia de ponta, praticamente, por lá. Porque lá onde tem aquelas faculdades como MIT, Harvard, então é muito fácil fazer parceria, conhecer gente. Qual foi a universidade que tu fez lá? No caso, eu fiz a de Boston, a Boston University. Caramba. Aí lá, uma coisa que eu gostei muito é a possibilidade da gente fazer parte prática. A gente aprendia as coisas e também podia fazer em prática, como fazer transfecção de células, fazer com que elas fiquem brilhantes, produzir GFP, que é uma proteína fluorescente verde, e até mesmo a entender como fazer os vários tipos de técnica que a gente pode utilizar para desenvolver produtos biotecnológicos. Aconteceu algum tipo de transferência de conhecimento? Porque, claro, é uma universidade conhecida globalmente, então tinha muita gente de fora também que participava desses processos e também trocava essas experiências com vocês? Transferência de conhecimento, eu acho que é mais as amizades que a gente fez e as conversas que a gente pode ter. Mas eu acho que foi uma falta assim que teve, que não teve como eu passar muito do que eu aprendi lá aqui no Brasil. É mais questão de oportunidade mesmo. O idioma, cara, foi uma barreira muito difícil de enfrentar ou tu já se dava bem com o inglês? Não, no começo eu não era muito bom em inglês. Então, os primeiros 6 meses assim foi difícil pegar, principalmente nas horas das aulas assim, que já tinha que aprender o assunto e tinha que entender o que o professor estava falando. Mas, cara, eu fico pensando, as pessoas que já entendem inglês não conseguem entender lá, não? Não, é diferente. É diferente? Diferente. Mas por quê? Porque o inglês que a gente está aprendendo geralmente é muito aquele inglês assim mais certinho nos CDs e tudo. Mas chegando lá, tu não vai conhecer só americanos. E mesmo americanos vai ter aquelas gírias regionais, assim, aquela mudança de sotaque. Mas a gente vai conhecer muito chinês, japonês, russo, que fala inglês. Então, o inglês nem sempre vai ser perfeito. Então, a gente tem que aprender a discernir uma palavra de outra. É um pouquinho difícil no começo. Cara, fico pensando eu lá. Eu não aprendi nem o verbo to be. O verbo to be. Mas aprende. É porque tu tá exposto, né? Tem uma vantagem, né? E, cara, os americanos é fácil de fazer amizade, né? Eles são um pouco mais fechados que o brasileiro. O brasileiro chega em todo canto, faz tipo, amizade, já sai melhores amigos. E aí, Repara. Vê um cara da camisa do Remo e diz, ei, meu amigo, beleza? mas lá não tem muita questão de toque. É mais assim, aperto de mão e nem sempre. Abraço, assim, que nem tem aqui no Brasil, não tem muito lá. Aí é um pouco estranho.
Você estranhou a alimentação lá? É diferente daqui? É diferente. A gente come bem menos carne lá do que aqui. Ego. Aqui a gente come muito carne. E como é lá a alimentação? O que tu mais se alimentava lá? Olha, eu acho que era mais legumes, doce, pizza, que eles tinham Muita bastante. besteira. Muita besteira. Mas tinha legumes também. Tinha uns pratos diferentes. Pasta, tinha muito. Lá realmente tem muita facilidade de comer hambúrguer, refrigerante, essas coisas. Que é o alimento mais barato comparado com a refeição normal. Dizem que lá esses alimentos de fast food são comida de pobre, né? Aham. É mais em conta. É mais em conta, né? E outra coisa que a gente sente falta é o arroz e feijão. Que o arroz e feijão lá não tem Não tem disponível. E o feijão que tem é frio, não é quente que nem a gente come aqui. feijão gelado. É feijão Já gelado. pensou, Caraca. cara? Faz uma Loucura. falta. É uma falta que eu saí e fazia lá. Porra. Na mãe de solda. O pessoal lá conhecia muito do Brasil, da cultura? Não muito. Eu acho que era um pouco parecido com aqui. Não tanto quanto aqui, mas lá o pessoal associa muito com o Brasil, futebol, essas coisas. Samba, né? Puxa Isso. mais um pouquinho. o microfone, Carnaval. Mas, Pode puxar aí. mas tinha algumas pessoas lá que conheciam, tipo, bastante a fundo. Depende muito do tipo de pessoa que a gente vai conversar. Mas eu acho que, de forma geral, não conhece o Brasil mais como futebol, mulheres, essas coisas. Teve muito preconceito por tu ser brasileiro lá? A gente ouve muito, né? Isso. Sim. Eu não sei te dizer, porque geralmente eu não presto muita atenção, Ah. não presto muita atenção nisso, mas Mas tu sentiu assim que tu em algum momento alguém te tratou com preconceito, alguma coisa assim? não, eu acho que não chegaram assim, tipo, alguém me tratar de preconceito. Acho que é mais quando, tipo, a gente está fora da faculdade, que a gente conhece outras pessoas, que a gente é um pouco mais... Eu me sentia mais, tipo, por fora, no começo, quando eu não dominava muito a língua. Aí era difícil manter uma conversa com as pessoas. Lá, ou fora da faculdade é parecido com aqueles filmes que a gente vê que os caras saem pra curtir e aprontam de tudo lá? Acho que não. Mas, tipo, os calouros, na época dos calouros, é um pouco parecido. Dava para ver que eles curtiam bastante, principalmente em fraternidade. Tu foi para lá fazer intercâmbio pelo aquele sistema O Ciências Sem Fronteiras, né? Que hoje já não tem mais. Como é o processo do Ciências Sem Fronteiras? O Ciências Sem Fronteiras, na época, tinha facilitado muito a estudante assim da escola pública poder ir fazer esse intercâmbio, onde a gente tinha que fazer uma carta de interesse, onde a gente escrevia uma carta que, se eu não me engano, era 30 linhas, dizendo por que a gente queria estudar em tal faculdade, o que que aquela faculdade poderia oferecer para a gente, que a gente poderia levar para o Brasil. A gente tinha que ter umas cartas de recomendações de uns professores daqui. E tinha todo aquele processo burocrático de tirar o passaporte, e tirar o visto. A gente tinha um pouquinho de... Mas na hora que tu se candidatou para ir, por exemplo, para os Estados Unidos, tinha alguma coisa relacionada à proficiência na língua inglesa? Sim, a gente tem que fazer a prova do TOEFL aqui no Brasil. Aí tem uma nota mínima. Eu não me lembro direito qual era. Eu acho que era 500 ou 600. No caso, era o TOEFL ITP. Que é Tu o lembra mais quanto simples. fez? Quando? Quanto tu fez? Não me lembro a minha pontuação. Faz um tempinho. Uma coisa que... Tá, Não. Peraí. A tua área que tu mais atua agora é a biotecnologia dourada, né? Isso, a bioinformática. Bioinformática. O que é que a bioinformática de fato é? Porque eu fico pensando, bioinformática, Biologia com informática. né? A bioinformática é praticamente a gente utilizar de métodos computacionais, tanto desenvolvimento ou então uso de algoritmos, para resolver ou descobrir alguma coisa biológica. É praticamente uma análise de dados que a gente faz para desenvolver alguma coisa
algum produto, no caso para biotecnologia. Mas eu acho que é uma área muito interessante e está muito em crescimento aqui no país e eu acho que no mundo todo, porque ela simplesmente trabalha com análise de dados, onde a gente pode igual muito a gente pode desenvolver muita coisa com essa área de bioinformática, tanto na questão de desenvolvimento de vacinas, como teve aquilo, a gente pode, em vez de gastar muito tempo na parte experimental, que é ficar na bancada, fazendo experimento, a gente pode fazer desenhos experimentais e tipo, melhorar a eficiência e até mesmo diminuir o tempo de produção de uma determinada tarefa. Interessante, cara. Recentemente eu vi que alguns países desenvolvem supercomputadores para fazer cálculos eu acho que é de biotecnologia, né? Para estudar alguma, sei lá. Hoje a gente vê estudando mais astronomia, alguma situação, mas geralmente eles estudam, por exemplo, o caso da vacina. Como tá determinado alimento pode se comportar no corpo humano, eles fazem simulações e cálculos que esses supercomputadores fazem numa rapidez muito grande. Segue nessa quânticos, linha né? aí de a bioinformática, ela, como é que eu posso dizer? Otimizar processo, né? Sim, segue. Só que é uma área bem porrada isso, usar de computador quântico, porque eu acho que nessa área se enquadraria mais no uso de fazer modelos de proteínas, até mesmo para ver se elas se encaixam com determinada área. Se eu não me engano, isso foi usado para até identificar medicamentos para o COVID, né? Ou de verificar quais se encaixavam mais com aquela proteína do COVID, que é a spike, que fica lá, que utilizaram isso. Mas eu não tenho certeza. É bom pesquisar. E o teu mestrado, cara? Qual foi a área que tu fez? Foi com biotecnologia também e na área de bioinformática, onde a gente estava utilizando dados de RNA-seq, que é basicamente a gente pega uma célula e a gente extrai o RNA que ela produz. O RNA é como se fosse um intermediário, porque é DNA, RNA e proteína. Aí o DNA produz RNA e o RNA produz proteína. Então, a parte que a gente fazia é extrair esse perfil de RNA, no caso de uma célula, que era uma célula de glândula salivar, e comparava com os controles para identificar biomarcadores para câncer salivar, que é um tipo de adenoma, um câncer para... Cara, eu tô imaginando aqui, tô falando, eu tô imaginando, fazendo os testes. Deve ser muito louco, cara. Ser um cientista, né? Fazer testes, pesquisas. Esse teu lado de pesquisa, tá tentando fazer doutorado, não é? Sim, agora eu estou fazendo doutorado em bioinformática. Agora eu estou na UFMG. O que é necessário para o cara fazer o doutorado? Boa pergunta. Eu acho que é preciso tipo, ter em mente o método científico e ter um pensamento assim tipo, ter um pensamento mais sólido de cientista, de pensar em como determinada técnica está respondendo tal pergunta e de que proveito eu posso tirar a partir daquilo que eu estou fazendo. Tá. Para isso precisa fazer muita pesquisa, né, cara? Sim. Tu tem dificuldade em fazer pesquisa aqui? Financiamento de pesquisa, essas coisas? O financiamento é complicado. Então, tá sendo bastante difícil. Tanto que a maioria das pessoas que eu conheço não estão mais fazendo só a pesquisa. Porque não tá tendo... não tem bolsa, ou então não tem dinheiro para continuar com as outras etapas de pesquisa que a gente está fazendo. Geralmente existe essa migração de profissionais de biotecnologia para outras regiões daqui do Brasil, por aqui ainda não ter tanto um incentivo para o desenvolvimento de pesquisa? Com certeza. Tem muitos amigos meus que
vendo que não tinha muito incentivo de biotecnologia, até mesmo na área de pesquisa aqui no Pará, acabou indo para outros estados, como os Minas Gerais, foram para São Paulo, Brasília. Aí estão fazendo pesquisa por lá. E uma coisa que eu vi bastante é muita gente, principalmente pessoas do Ciências Sem Fronteiras, desculpa, principalmente pessoas do Ciências Sem Fronteiras indo para outros países, que inclusive, estão adorando lá, porque estão tendo muito reconhecimento e tipo, são mais reconhecidos em fazer ciência por lá. Tem mais incentivos. Qual área de pesquisa tu está fazendo agora? Agora eu estou na área de bioinformática, eu acho que seria mais a biotecnologia cinza, se não me engano. E seria Ambiental. Ambiental. A minha área, basicamente, uma coisa que a gente está tentando fazer agora é utilizar fagos, fazer a área da biotecnologia cinza para algo que a gente chama de biorremediação, mas também utilizar fagos para combater bactérias que são resistentes a antibióticos, que uma coisa que a gente está tendo muito, crescendo, ainda mais com Covid, é o uso descontrolado de antibióticos, como azitromicina, e isso está gerando muitas bactérias resistentes a eles. Então, é uma preocupação de, no futuro, ter muitas bactérias resistentes e a gente não tem como combater. Aí, uma ideia é poder identificar fagos no meio ambiente que possam agir como contra essas bactérias resistentes para desenvolver novos medicamentos, mas não focado para medicamento em si agora, é mais focado para agricultura, como em questão de gado, de peixes, que a gente está desenvolvendo. Interessante, cara. Elon, mais? Não. Falando um pouco aqui dessa parte da biotecnologia preta, que é a bioterrorista, eu acho que muita gente se interessa por esse assunto, não por querer praticar, mas entender de fato, porque há todo um processo hoje, um medo de ser utilizado para terrorismo, de fato. Sim. O que é que assim, tu estudou e que tu aprendeu que já aconteceu ou que pode acontecer? Não, porque a gente sempre estuda sobre como tentar utilizar essas técnicas biológicas para gerar um produto. Uma arma. Não, a gente não pensa em gerar uma arma, a gente pensa em gerar um produto. Mas, ao mesmo tempo que a gente aprende a fazer isso, a gente consequentemente, acaba tendo possibilidade de desenvolver para esse lado mais negro. Aí, tipo, não pode descartar a existência de bioterrorismo, essa parte da biotecnologia. Tanto que hoje existem várias armas, né, relacionadas a armas biológicas que são utilizadas em larga escala, até mesmo contra a população, como foi no caso do Iraque. O Iraque não, perdão. Na Síria, ano passado, foi 2019, que eles usaram, não sei se foi antraz ou sarin, eu não sei qual foi especificamente, mas eles utilizaram em larga escala contra a população. Então, a biotecnologia sempre tem esse cuidado para tentar fazer esse bloqueio para que não seja tão acessível para que se desenvolva coisas que sejam maléficas ao ser humano. Ela realmente tem esse potencial, assim, mas esse bloqueio é mais nas restrições de laboratório, que tipo, nem todo mundo pode ter acesso as reagentes de laboratório e tipo, simplesmente brincar brincar com vida, com bactéria, com célula. Tipo, é uma coisa mais complicada. Então, existe esse controle em todo mundo e essa questão do bioterrorismo é uma coisa complicada. Eu acho que ainda precisa de muita regulação. Tipo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Até mesmo para evitar esse tipo de coisa. As pessoas, de incidente, né? De incidente. E é uma coisa muito antiga. Tipo, se eu não me engano, até... Já aconteceu ataques biológicos que, tipo, é praticamente a biotecnologia ali que produziu?
Que a biotecnologia produziu? É. Não que eu saiba. Mas, tipo, você estava falando naquela hora que teve um ataque, não foi? Uma tentativa de ataque. Foi com Com o Antraz. Antraz. Como foi essa história aí? Eu tô por fora. O... É porque o Antraz é como se fosse um esporo de uma bactéria lá que pode infectar as pessoas. E basicamente estava enviando cartas, se eu não me engano. Tipo, para governo lá dos Estados Unidos, para agentes importantes, para tentar infectar. Aí, tipo, simplesmente se tiraram o proveito de uma doença que já existe para tentar infectar e destruir. Mas isso é uma coisa antiga, que até mesmo aqui no Brasil as pessoas utilizavam. Eu não me lembro qual era a doença, se era catapora, era sarampo, em que eu acho que eram os portugueses, eles, não sei qual era, os colonizadores, eles davam para os índios esses cobertores que estavam com doenças. Uhum. Para quando os índios sentiam frio e tudo mais, eles davam para ele. Aí parecia que era um ato assim de ajuda, mas na verdade era para passar o vírus, passar para outras pessoas. E isso acontece, com certeza deve ter acontecido várias vezes ao redor da história, não só aqui no Brasil. Interessante, cara. Uma arma biológica é uma coisa que você pode ser atingido sem ter noção que está sendo atingido, né? Sim. Existem até negacionistas que usam a questão da pandemia, né, para falar que foi Um ataque biológico. um ataque biológico da China contra. Mas isso aí é claramente. Mas assim, seria o quê? Eles pegaram o vírus e soltaram no mundo que era para destruir. Mas eu acho complicado. Mas, na verdade, só existe um artigo que soltaram, que eu acho que foi até na Nature, em que eles analisaram lá o genoma do vírus e viram que o vírus era meio que ele tinha realmente regiões lá do pangolim e do morcego, e que faria mais sentido esse vírus não ter sido produzido pelo homem, porque a gente tem como ver quando o vírus é produzido quando ele é modificado geneticamente. Tipo, tem regiões lá que dá para perceber, tipo, a inserção de certas regiões que a região é modificada. Aí, pelo artigo, vai entender que ele realmente ocorreu naturalmente devido às situações lá do mercado, de como existia. Mas, até agora, a ciência é uma coisa que muita gente pensa que a ciência mas ela não é que ela se baseia, tipo, na verdade absoluta, mas ela não é. Ela basicamente é um estudo, diz que aconteceu isso, e tem que ter outros estudos que corroborem aquela ideia. Se tiver muitos estudos que tenham um fundamento científico e que sejam contra, aí ela acaba desbancando a outra. Uhum. É assim que funciona a ciência. É como se fosse uma roda de conversa entre pessoas de todo mundo, só que essas pessoas estão utilizando uma linguagem científica. E elas estão escrevendo tudo o que elas estão fazendo para explicar o porquê o ponto de vista delas é aquele. Aí, tipo, o consenso que a gente tem é baseado em todos esses dados. É a mesma coisa que se dá com a questão do aquecimento global. Foram vários estudos que foram feitos dizendo que o aquecimento global é uma coisa real, mas não quer dizer que não tenha outros estudos que tenham dito que o aquecimento global não existe. Existiam alguns estudos dizendo que não é verdade, enquanto existiam outros estudos dizendo que é verdade. Mas a maioria dos artigos, eles apontam que o aquecimento global é uma coisa verdadeira. Aí, por isso, se tem um consenso de que hoje o aquecimento global é uma coisa real. É assim que funciona a ciência. Entendi. Cara, eu me lembro de um tempo ter acontecido uma clonagem de uma ovelha, né? A ovelha Dolly. Isso, essa mesmo. Foi a primeira clonagem, né, na verdade. Tu consegue dizer assim De um ser vivo. Eu não sei se foi na primeira, mas, se não me engano, acho que foi de mamífero. Foi o primeiro de mamífero. Né? Mas eu não tenho certeza, tenho que pesquisar. Quando vocês estudam na biotecnologia, vocês passam por essa área de clone, né? Sim. E tem uma diferença entre um negócio que é feito, como é que eu posso dizer? A própria, sei lá, o animal, ele sofre mutações por ele mesmo, pela natureza. Aí, aquelas que sofrem mutações com o dedo do ser humano, por exemplo. Como funciona essa parte de estudo para clonar uma coisa? Tu estudou isso lá?
para clonar Um animal. animal, isso. A gente tem, aqui mesmo na UFPA, a gente tinha uma disciplina relacionada com a reprodução animal. Aí, onde se teve essa parte. Só que era uma disciplina opcional, eu não cheguei a fazer. Ah, tá. Mas essa parte de clonagem é basicamente o seguinte. A gente pega uma célula normal da pessoa que tu quer clonar. Aí tu pega o núcleo dessa célula, que o núcleo é onde vai ter o material genético, o DNA relacionado à pessoa de quem tu é. E a gente pega uma célula ovo. Aí retira o núcleo dessa célula ovo, que é tipo o espermatozoide com o óvulo lá, que gera essa célula, retira o núcleo e substitui pelo núcleo da pessoa. Aí eles fazem, na ovelha Dolly, se não me engano, foi eletroporação, deram tipo um choque nela, e a partir deles colocaram no embrião de uma outra ovelha. Aí assim a ovelha cresceu com o núcleo de outra pessoa. Nasce com as mesmas características. De outra pessoa não, de outra ovelha, no caso. Uhum. De outra ovelha e nasceu exatamente como que nem tu falou, com as características da ovelha que tinha o núcleo dela. Tu acha que isso já pode ter sido feito com o ser humano? Eu acho que não, porque tem a questão ética, que isso é muito proibido, tem essas ferramentas para evitar que esse tipo de coisa aconteça. E até mesmo na questão da ovelha Dolly, por ter utilizado um núcleo de célula adulto, ela desenvolveu muitos problemas depois relacionado com, se não me engano, foi respiração. Ela teve muita facilidade suscetível à doença e ela cresceu muito rápido porque foi retirado de núcleo adulto. Então, tipo, é uma coisa que muito pouco se sabe ainda, porque foi tirado o material genético, mas mesmo assim, o ovo, o zigoto lá, ele entendeu um pouco que aquilo era coisa de adulto. Mas como que ele entendeu? É uma parte da ciência que a gente ainda não sabe como funciona. Como isso pode ajudar o clone de um animal, o estudo de um clone? Como isso pode ajudar o ser humano? Eu acho que é mais pela questão do meio apocalípticas, assim, dizendo. Imagina que o aquecimento global foi tão ruim que algumas espécies foram dizimadas. Aí não tem como manter uma espécie que a gente precisa para sobreviver. Imaginar uma coisa tipo galinha, não existe mais galinha, todo mundo come galinha. Então, o que vão fazer, a clonagem seria uma coisa boa para produção em massa dela para continuar mantendo no ambiente. Não existe... existe um contexto também que você falou do aquecimento global, que foi a questão da... Pera, vai cortar essa parte. Eu perdi no meu raciocínio. Reformulei, relaxa. Bem, existe uma questão também, William, muito importante, que você falou do aquecimento global. Existe também essa questão de mudanças nas plantas, né? Para caso o nosso ecossistema entre em colapso ou mude de forma muito brusca, coisa que vai demorar, mas vai acontecer pelo aquecimento global, que a escassez de alimento não aconteça. Então, existe um trabalho da biotecnologia em desenvolver plantas mais resistentes, né? Pode falar um pouquinho mais sobre os transgênicos, essas coisas que... Inclusive, é uma área dessa biotecnologia marrom, né? Também de plantas resistentes a ambientes desérticos, que, tipo, com aquecimento global é muito provável que tenha mais áreas desertificadas no futuro. Digamos que a biotecnologia verde e a marrom, elas estão meio que interligadas. Isso. Ali, né? Uhum. Aí, pode continuar. Não, pode falar. Estava pensando aqui, como é que a biotecnologia pode, por exemplo, acabar com o deserto? Acabar com o deserto? Ou, sei lá, como é que eu posso dizer? Produzir agricultura no deserto. Uhum. É meio que nessa linha, né? Mas tipo, não exatamente acabar com o deserto, porque o deserto também tem um ecossistema próprio. Isso. A gente não pode destruir o deserto, mas a gente pode ajudar a diminuir a extensão dele e até mesmo tirar proveito da região. Mas a gente pode diminuir essa ação do aquecimento global em criar plantas que consigam crescer melhor em ambientes desérticos, que tenham poucos nutrientes. E à medida que mais dessas plantas assim possam crescer,
além de gerar produtos para a gente, ele vai conseguir manter a terra, tipo, menos propensa a agressões, tipo, futuras, como a chuva. Quando a chuva cai no deserto, aquela terra todinha é carregada. E, tipo, de água, e vai ter nutrientes que vai estar levando fora. E dificulta mais ainda com que a planta consiga sobreviver lá. Mas se tiver um ambiente lá enraizado, com organismo vivo, consegue proteger mais essa região. Que até, se eu não me engano, é lixiviação que tem quando as paredes lá, as bordas do rio não tem muita planta, então a correnteza acaba carregando a terra. Tipo, ajuda um pouco a proteger. É por isso que desmatar as margens de um rio acaba com ele, né? Isso, Isso. Causa saneamento. isso. Cara, eu lembro que um tempo, não sei se foi tu, chegou a me falar que a biotecnologia estava tentando fazer um transplante de cabeça. Não, acho que não foi comigo. Tá. Eu acho que não sei, eu acho que não chega a se enquadrar na biotecnologia, seria mais a área de medicina, o transplante de De cabeça. um órgão, de fato. Eu me lembro dessa história. Estavam querendo fazer, só que o cara acabou desistindo, não foi? O cara que ia ter a cabeça transplantada. Eu sei mais ou menos assim, né? Mas, tipo, a biotecnologia não é muito dela, mas ela tá inserida ali, não tá? Ela estaria inserida, por exemplo, tipo, em desenvolvimento de... Talvez se tivesse algum produto lá que foi derivado de vias biológicas, por exemplo, um analgésico diferenciado, alguma coisa. Essa parte de aceitação de um órgão. Quando existe transplante, a gente sabe que uma pessoa pode aceitar ou não aquele órgão, né? Uhum. A biotecnologia trabalha nessa questão de diminuir essa rejeição? Também pode. Inclusive, tem aquela desenvolvimento recente lá que fizeram em que a descelularização de um órgão da pessoa e colocar as células da pessoa que vai receber o transplante. Que é o coração lá, eles tiram todas as células, aí fica o coração só com as paredes celulares, os buracos lá onde ficava cada uma das células. Aí eles pegam a célula do doador, a pessoa que vai receber o órgão, e cultivam dentro daquele molde lá do coração. Aí No faz caso, recentemente teve o transplante do porco, né? do porco, né? Uhum. É Sim. tipo, os caras modificam o coração do porco para se adaptar ao... Não, se eu não me engano, não foi o porco, não só o porco, eles modificaram eu me esqueci, eles modificaram um gene do porco para que tivesse o mínimo de rejeição possível na pessoa que recebeu o órgão. Mas isso é biotecnologia, a gente está mudando o material lá do genético do porco para gerar um produto, que no caso era o coração. Interessante, cara, demais. E William, tu ainda está nesse processo de realização do teu doutorado, tudo, mas tu pensa em algum momento adentrar o caminho da docência ou só da pesquisa? Olha, isso é uma coisa que eu ainda tenho dúvida. Porque, tecnicamente, se eu queria ser um professor assim, de faculdade e poder fazer, porque na professor universitário ele pode fazer tanto a docência quanto a pesquisa. Uhum. Mas não quer dizer que é uma coisa fácil, é mais desafiador fazer os dois. Mas eu teria interesse. Mas se não der, eu... Mas tu participa de um webinar, né? Que é... uma coisa que é um problema da biotech é que, além do fato de pouca gente conhecer, ela e, consequentemente, ela não ser uma profissão muito conhecida, muita gente não sabe o que a tecnologia faz. E, consequentemente, as empresas que tem aqui no Brasil todo não sabem como aproveitar o profissional de biotecnologia, que, inclusive, é uma coisa que a gente via muito nos Estados Unidos, que existia uma interação maior entre empresa e universidade. Então, e também lá em 2020, eu acho que foi 2 de abril, teve uma portaria que foi aberta em que chamava biólogos, enfermeiros, farmacêuticos para atuar contra a pandemia. E a gente, como profissional de biotecnologia, se sentiu muito de fora. Então, tem um grupo de meninas, e eu acabei me incluindo,
muito fodas, que sabem muita coisa, se reuniram para tentar diminuir esse gap. Aí a gente criou o que se chama Ampla Biotech, que é como se fosse uma coisa de amparar a biotecnologia. Aí que a intenção da gente é tentar diminuir esse gap, conseguir fazer com que faculdade, a universidade e a parte empresas consigam se comunicar melhor e gerar produtos e conseguir entregar eles para a sociedade, porque infelizmente a maior parte dos trabalhos, das pesquisas científicas que são feitas, elas acabam ficando nas faculdades e com o tempo acabam sendo esquecidos, não são realmente utilizados, entregados para a população. Então, a ideia da gente seria isso. E eu acredito que é um grupo muito bom e que tem muito futuro pela frente e está tentando resolver uma questão que realmente o país precisa muito, né, do reconhecimento do profissional de biotecnologia, do que a gente pode fazer e ter essa interação. E para ajudar no reconhecimento, a gente tem alguns webinars em que a gente chama alguns biotechs, que tem empresas que já desenvolveram produtos, que inclusive procurar no YouTube também tem Ampla Biotech, e a gente tenta inserir, mostrar como já tem gente de biotech atuando, gerando esses produtos para a sociedade e como a gente pode fazer com que outros profissionais possam fazer a mesma coisa e inserir mais a profissão no país. Falando nisso, se tu fosse... quais conselhos você poderia dar para um jovem estudante que quer adentrar a área da biotecnologia? Quais conselhos eu poderia dar? Porque você trilhou um caminho muito grande já. Assim, quais são os caminhos mais interessantes? Quais as áreas de conhecimento assim, tu acha que são promissoras, tudo? E também como a biotecnologia fazer com que novas pessoas entrem na área da biotecnologia. Aí é uma boa pergunta. Como eu disse, a biotecnologia, infelizmente, não é uma profissão regulamentada ainda, porque ela não é reconhecida como profissão. Então, tipo, querendo ou não, o estudante ele vai ter esse desafio de se formar e tipo não ter um mercado de trabalho ainda recebendo ele, para ele poder trabalhar. O que seria um exemplo de indústria que precisa demais do profissional biotécnico? Que precisa muito. Eu acho que a biotecnologia vermelha também seria muito interessante. E principalmente aqui no Brasil, que é uma área assim, mais voltada para a área agrícola, a biotecnologia verde e a cinza. É a cinza ambiental? Me esqueci. Que é uma área que ajudaria muito a desenvolver o país, tanto em melhorar a questão de produção agrícola, como ser mais amigável com o meio ambiente. O Brasil já tem uma certa fama, né, de ser um bom produtor de lavouras, de alimentos em um pequeno espaço, né? Acho que eu já vi isso em algum lugar. E outros países vêm para cá estudar os métodos que são usados. Agora, imagina se tem profissionais melhorando isso ainda. Poderia... Que uma grande vantagem do Brasil é a biodiversidade que a gente tem, que é única no mundo. É a maior biodiversidade do mundo e tipo tem muita coisa para se estudar e muita coisa que a gente não conhece. Então, tipo, o que as pessoas falam de que a cura para o câncer, cura para alguma coisa, está presente na biodiversidade da Amazônia, eles não estão errados. Tipo, tem muita coisa, inclusive a gente pode encontrar uma delas, tipo, nessa biodiversidade que está presente. Tipo, tanto na questão da fauna quanto da flora, tem muita coisa a estudar e muita coisa interessante que a gente pode gerar. E existe muita coisa escondida ainda aqui na Amazônia, né? Plantas e ervas e outros produtos que podem ser utilizados justamente para desenvolver essas
curas para certas doenças perigosas, né? Uhum. Então, a biotecnologia é uma área assim muito... Ah, pelo que eu vi, ela tá dentro de tudo, praticamente. Sim. De Tanto que é tudo. por isso que ela tem essa divisão de cores. Aham. Cara, legal demais. legal demais, cara. Digamos assim, o que tu acha que faltou na tua trajetória acadêmica? Que tu poderia, se eu tivesse acesso a isso, hoje seria mais diferente para mim. Eu acho que faltou um pouco justamente dessa interação entre empresa e faculdade. Acho que se a gente tivesse um pouco mais de oportunidade de poder atuar, tipo, na área de indústria ou até mesmo de empreendedorismo, até que é bastante desenvolvido. Tipo, tem muita coisa interessante na UFPA, mas eu acho que essa interação entre indústria e aluno, assim, para conhecer outras áreas, eu acho que ia ser muito interessante e ajudar muita gente, até mesmo a se identificar na área de interesse. Tu acha que a biotecnologia pode ajudar, por exemplo, um governo na biodiversidade de alguma localização? Em A, conjunto ali? a melhorar a Isso. biodiversidade, tipo, a manter ela. No caso, a gente poderia tem uma coisa que se chama biorremediação. Tipo, tem águas, regiões que lá estão contaminadas, a gente pode produzir enzimas, alguma coisa que pode descontaminar essas regiões. Interessante, cara, porque Interessante, porque a, a distribuição de água ela é desigual aqui no Brasil. Muita gente pensa que o Brasil tem uma questão de... tem muita água e por isso... né? Mas a- água potável é Água complicado. potável é complicado. mas tipo, em São Paulo nós temos um exemplo do Rio Tietê, né, que é poluído. A Isso. biotecnologia atuando ali, ela poderia diminuir essa poluição, né? Poderia, dependendo do que for identificado, produzido. Mas aí teria que ter muitas pesquisas para entender. E Com eu acho certeza. que uma mudança no espaço urbano também, Sim, porque até mesmo que a gente falou da questão das raízes, de proteger lá o ambiente. Ter árvores ajuda muito a manter tipo, o rio em si. Tipo, tanto a manter como a despoluir mesmo. A presença de aguapé é ótimo para filtrar. Filtrar ali. Tipo, para diminuir a contaminação de rios. Serve como uma espécie de peneira dos rios. Tipo isso. a gente a gente vê água-pé em todo canto de Igarapé aqui, a gente nunca imaginou isso, cara. É por isso que, geralmente, onde tem um aguapé é meio ali, salobo, né? As Aham. coisas que ali... Outra coisa também que eu queria perguntar, William, se já existem pesquisas para fazer a dessalinização da água. Tem, mas no caso eu acho que é osmose reversa que o pessoal faz, só que não é biotecnologia. Tipo, eu diria que é mais uma engenharia, assim, uma área tipo engenharia com química, talvez, em que o pessoal consegue dessalinizar a água em si. Interessante, cara. Em termos... Até esqueci a pergunta que eu ia fazer. Quando tu entrou. Aqui no município de Santa Maria, teve alguma coisa que poderia beneficiar um biotecnólogo? Não existe nenhum tipo de indústria ou, sei lá, de setor dentro do município de Santa Maria que é vantajoso para um biotécnico atuar por aqui? Biotecnologista? Isso. Olha, porque eu sou bem tímido para conversar e conhecer, assim, para sair muito. Mas eu acho que a parte agrícola poderia, tanto o desenvolvimento de questão de agrofloresta e até mesmo essa questão de diminuição do uso de antibióticos, tanto na agricultura quanto na agropecuária. Tipo, a biotecnologia poderia ajudar muito para, tipo, poder manter essa produção, tipo, de bois, de coisa, de galinhas, de peixes, e, ao mesmo tempo, sem agredir muito o meio ambiente. Acho que teria alguma coisa de grande potencial na cidade. Legal. Tu acha que a sociedade ela poderia participar mais desse mundo? Eu acho que poderia, mas é um defeito que tem de forma geral.
Não é porque existe uma diferença de linguagem científica e linguagem populacional, tipo, da população. Entendi. Tipo, porque para a linguagem científica tem aquele rigor. Tipo, se a pessoa falar errado, a pessoa é rechaçado. E até porque tem razão. A gente tem que falar de uma forma mais técnica para manter o nosso trabalho com a qualidade maior e até mesmo para poder ele ser entendido por outros profissionais cientistas. Só Mas que essa linguagem não é a mesma linguagem da população ela em acaba geral. afastando, né, a Isso. população. Aí, tipo, eu acho que também seria muito importante a existência de intermediários, pessoas que estivessem sendo essa ponte entre o meio científico e o meio da população. Tu acredita que se tivesse essa intermediação e o meio científico fosse mais próximo da população, teria uma rejeição menor na questão das vacinas? Eu acho que talvez, mas Porque eu complicado. acredito, cara, eu sei, é uma questão mais política, né? Eu acredito que a falta de conhecimento de muitas pessoas acabam criando teorias que não tem nada a ver. Sim, tipo, geralmente quando a gente não entende alguma coisa, a gente tenta encontrar algum Isso. motivo, Aí tem uma muita razão. gente que se aproveita dessa lacuna que tem entre o meio científico e a população, né? E fica criando teorias, né? Coisas que são Infelizmente. fake news só para enganar as pessoas, né? Uhum. Cara, tu pretende atuar na área de palestras, levar conteúdo, palestrar para essa turma? Ou meio que não é muito o teu intuito, o teu interesse? Ou se há esse tipo de meio dentro da biotecnologia? Existem palestras que são feitas, mas tipo, geralmente eu não participo muito, mas é uma coisa que eu tenho que me cobrar mais e tentar participar até Essas mesmo. palestras são importantes, né? São Pro muito profissional, importantes, pra até para mostrar o que está sendo feito no meio acadêmico e para a sociedade em si. Tipo, as palestras são abertas. Tipo, qualquer um pode entrar, ter perguntas, mas E geralmente principalmente as empresas, né? sim. Mas geralmente as empresas, elas estão, tanto a empresa como a população, elas estão preocupado com a questão delas, Financeira. com o financeiro. Quando a gente fala que gera um produto, mas tipo de quanto custa esse produto, quanto tempo vai demorar para gerar ele. Aí tem esses intempéries. Interessante, cara. Para a gente finalizar aqui, tu indica a biotecnologia para novos formandos, para quem vai prestar vestibular esse ano? Olha, eu indico, mas eu já digo que é uma área complicada para a questão do reconhecimento. Mas não quer dizer que é uma área muito linda e que realmente tem muito futuro pela frente. É um trabalho árduo, né? É um trabalho árduo. Aqui no nosso país tem algum estado que tem mais valor para um biotecnólogo? Mais espaço? A questão de empresas de biotecnologia é mais para o sul e sudeste. Tem muito mais Tá. empresa relacionada. Tanto na questão de sequenciamento, tu vê, a gente tem, o pessoal vende até produtos hoje em dia, assim, sequencio seu material genético para ver propensão a doenças, a tua ancestralidade. Tipo, tem muito para essa parte do sul e sudeste e até mesmo venda de materiais de laboratório. O material de laboratório anda ali junto com a farmacêutica também, né? Sim. Interessante, cara. Legal demais. Tem muita diferença o farmacêutico e o biotecnólogo? Porque tem muita gente que vai para a farmácia, né? Sim. E é uma profissão reconhecida. E eu acho que a farmacêutica é uma área... Ela é muito ampla também, mas ela não atua tipo, em todas essas cores, assim. Mas no que ela faz, ela é uma coisa muito boa e muito necessária. Tanto para... Ela também atua no desenvolvimento de medicamentos. Acredito que a farmacêutica ela utiliza da biotecnologia, estudos e pesquisas para produzir os medicamentos, né? Sim, também. Legal, cara. William, obrigado por ter vindo apresentar para a gente a biotecnologia. Nada, eu que agradeço pela oportunidade de falar aqui. Eu fiquei assim, surpreso com tanto que a biotecnologia está presente nas nossas vidas e a gente não sabe. E aqui em Santa Maria, tu conhece, tem mais uma pessoa, né? Que é o Maurício lá, Isso. que foi o primeiro biotech daqui da cidade.
Ele atua na área ainda, não atua? Olha, não sei dizer. Ah, Só tá. perguntando lá para ele. Tá. Mas aí, cara, interessante. Uma matéria que muita gente nem sequer sabe que existe, né? Uhum. E muitos jovens que vão prestar vestibular, que não sabem o que fazer, se gostar dessa área científica é um bom caminho para seguir, pelo que tudo que eu vi aqui. Eu acho que a gente ficou muito superficial, claro. Podcast É é só uma mais conversa para mesmo. ter acesso. Isso aqui serve de porta de entrada para você que se interessou e quer estudar mais. E é isso. Tem mais alguma coisa, Léo? Não, só agradecer o William por ter aceitado o nosso convite. E, cara, muito obrigado mesmo, porque biotecnologia é uma área muito da hora. A gente não sabe nem... a gente vive uma vida tão inerte em relação à ciência que a gente, em pequenas coisas como medicamentos, como coisa que a gente come, tá tudo ali presente e é uma área muito, muito, muito legal. Muito. Cara, a banana que tu vai comprar lá no mercado, aquela que é grandona, Transgênica. bonitona, é transgênica, né, cara? Sim. É incrível. E, cara, eu acho que foi muito rico esse podcast hoje, para quem gosta dessa área. E, cara, o inglês, até me lembrei agora, o inglês é fundamental para quem vai para essa área, né? Pior que sim. Desde o começo, quando a gente já entra, a gente já tem que apresentar seminários, estudar artigos científicos que, na grande maioria, é inglês. É inglês, né? A linguagem científica, praticamente, Tu é fez inglês. cursos para aprender a falar inglês ou foi estudando em casa pela internet? Eu cheguei a fazer cursos de inglês. Mas o diferencial Belém. foi tu mesmo estudando ou foi os cursos de fato? Tem que ter o curso e tem que ter a gente aprender de fora. Tanto tentar se imergir no inglês, assistir coisas em inglês, procurar ler o máximo de coisa possível em inglês e treinar tanto a fala quanto a gramática e a escuta. Legal. Dá um tchauzinho em inglês aí, pessoal. Manda um recado aí. Bye bye, pessoal. Pessoal. Então, William, Thanks obrigado. for listening. We'll see you next week. Next week you're gonna have Na another próxima webinar? semana. Você vai ter outro webinar na próxima semana? Como é que é? Não sei, mas gostei demais, cara. Obrigado mais uma vez. Muito obrigado mesmo, cara. Foi top. Thank you very much. Esse aí eu sei. Daí já tá no mais popular, né? Como é o The Books on the Table? Books on the table. What's your name? Cara, eu já tentei aprender inglês, mas tem que se dedicar muito e a minha dedicação para o inglês é pouca. Não, mas... Falta de tempo não é um obstáculo. tão difícil quando o pessoal diz, não. Mas não que meu inglês seja muito bom. Então acho que eu conheço o básico também. Se eu entender, já tava valendo. Pô, só do cara assistir alguma coisa sem legenda entender já é uma coisa incrível, cara. Imagina o cara falar fluentemente. Eu consigo pegar algumas palavras. Eu também. Algumas palavras que eu pego, eu consigo entender o contexto, vendo, né, também, o que tá acontecendo. Mas, não dá para mim ficar assistindo tudo em inglês, não. Mas no começo dói mesmo, é complicado. Mas à medida que a gente vai pegando, a sensação é que vai ficando cada vez mais natural. Legal. Então é isso. Valeu. Obrigado, Léo. Obrigado, William. Obrigado, João Batista. Tchau. Valeu. Tchau, Valeu. tchau. Tchau.